Esta noite nós estaremos falando sobre o último sacrifício. E será interessante ver como tudo se relaciona com o livro de Apocalipse. Mas antes disso, gostaríamos de ouvir alguns comentários do que as pessoas lá fora estão pensando sobre o assunto da salvação. Então, vamos para as nossas entrevistas na rua. The word salvation to me means that he saved me from my own sin. He paid the penalty on the cross, and with his shed blood he made payment for our sins. The word salvation to me means like that there's something after death. It's always related to the idea that maybe we don't want to be in this life and we want a salvation towards something better. Well, I mean, I can't speak what every individual means, but for me, salvation, hey, I'm a little better now than I was yesterday, and I'll be better for the future. No, I don't think a person has to believe in God to be saved. A person just has to live a virtuous life by that person's own standards to be saved. If you have heard about him and don't walk in the light, then I don't think that you're going to go to heaven. The only way you can come through heaven, get to heaven or get to God is through Jesus Christ. Muito interessante. Sabe, eu li algumas pesquisas que há um interesse decrescente e um declínio da fé na Bíblia e no cristianismo na América do Norte, mas apesar do que você pode estar ouvindo nos jornais, ainda são mais de 75% das pessoas na América do Norte que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, e muitos desses também acreditam que a Bíblia é inspirada ou é a palavra de Deus. Então, você pode estar pensando, Pastor Doug, eu sintonizei porque eu estava interessado em um seminário do Apocalipse. Eu creio que esta noite você verá que não dá para estudar o livro de Apocalipse sem falar sobre o que se refere o capítulo 14 de Apocalipse com o Evangelho Eterno. Sabe, você lê em Apocalipse, onde fala sobre, por exemplo, em Apocalipse 5, verso 12 e versículo 9, eu vou fazer isso fora de ordem. Descreve a cena no céu, onde há um cordeiro muito incomum, um cordeiro que tem 7 olhos e 7 chifres, e está morto, mas ele continua vivo. E os seres no céu, rodeando a cena, estão declarando, digno é o cordeiro que foi morto, porque foste morto e que nos compraste para Deus com teu sangue, de toda tribo, língua, povo e nação. Então, é um tema central. Na verdade, a palavra cordeiro é encontrada 29 vezes no livro de Apocalipse. É um dos personagens principais, então precisamos entender o que é este cordeiro que foi morto. Eu creio que a maioria de nós já sabe. Mas você realmente precisa voltar à Bíblia para obter a história. Antes de tudo, Adão e Eva, quando pecaram, e nós falamos nisso ontem à noite, mas eu sei que alguns não estão em todas as apresentações. Nos é dito que quando eles pecaram, eles inicialmente sentiram sua nudez e eles tentaram cobrir sua nudez com folhas de figueira. E a Bíblia nos diz que, na verdade, eles fizeram esses aventais de folha. E Deus diz que isso não vai ser adequado porque não é apenas insuficiente, é o material errado. E Deus deu-lhes túnicas ou veste de pele. Agora, para que eles tivessem esses mantos de pele, algo tinha que morrer. Então, isso representa a primeira morte no universo. Além de Abel, primeira criatura quer dizer a primeira morte, porque Abel morreu depois disso. Então, este é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus estabeleceu o sistema sacrificial. Então, eles deixaram o Jardim do Éden, entendendo que no sacrifício desses inocentes animais, tinha que ser um animal limpo. Poderia ser um cordeiro, uma cabra, um bezerro, mas esses animais deveriam ser um símbolo para algo. Este Deus enviaria o seu filho como um cordeiro no futuro. Nós lembramos dessa história que é muito tocante, onde em Gênesis capítulo 22, Deus fala com Abraão e ele diz, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, que você ama, e vai para a terra de Moriá, ofereça-o ali como holocausto. Você consegue imaginar o que seria esse teste? Mas neste ponto, Abraão tinha aprendido a confiar em Deus. Ele teve problemas várias vezes antes, tentando tomar as questões em suas próprias mãos. E então, com o coração partido, ele disse a Isaque, nós vamos sacrificar ao Senhor. E isso não surpreendeu Isaque, que agora tinha entre 18 e 20 anos de idade. Eu não acredito que ele acordou e contou para Sara. Levou alguns servos, eles pegaram as coisas que eram necessárias para o sacrifício, pelo menos a maioria delas.
Eles foram para as montanhas de Moriá, e quando chegaram ao pé da montanha, diz que foram 3 dias de jornada. Ele deixou os servos lá e disse, o rapaz e eu voltaremos para vocês. Então ele colocou a lenha nas costas de Isaque. Abraão provavelmente tinha um sensor de bronze com um carvão em chamas dentro. Eles não tinham fósforo naquela época para o fogo. Eles começaram a subir a montanha. Agora, Isaque tinha ido muitas vezes para o sacrifício com seu pai. Abraão era o sumo sacerdote da família. E ele notou que algo muito óbvio estava faltando. E logo ele quebrou o silêncio com aquela eterna pergunta. Pai, nós temos a madeira, estava nas costas de Isaque, e temos o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Agora, essa é realmente uma resposta dupla. Deus proveu de fato um cordeiro, pois no alto da montanha, quando Abraão estava prestes a sacrificar a Isaque, ele explicou ao filho, isso é o que Deus me pediu para fazer. Isaque foi um sacrifício voluntário. Abraão não pulou em seu filho e o laçou como um bezerro e o amarrou. Isaque poderia facilmente ter se libertado. Abraão tinha mais de 100 anos de idade agora. Ele disse ao filho, isso é o que Deus me pediu para fazer, e Isaque estava disposto a se sacrificar. Então Abraão amarrou, eles tinham um monte de pedras, colocaram a madeira lá e colocou seu filho na madeira, e um pouco antes de descer a faca, Abraão estava disposto a fazer isso. A Bíblia nos diz que um anjo o impediu e disse, Abraão, Abraão, não faça mal ao rapaz, porque Deus testou a sua fé agora. E à distância, eles viram um carneiro e o pegaram pelos seus chifres em um matagal, e a palavra matagal significa um arbusto espinhoso. Então aqui você tem um carneiro com uma coroa de espinhos que tomou o lugar de Isaque. Agora, pensem sobre isso, amigos. Abraão caminhou 3 dias e meio para o lugar do sacrifício com o filho. Jesus ministrou por 3 anos e meio. A madeira foi colocada nas costas de Isaque. A cruz foi colocada nas costas de Jesus. O pai e o filho, eles foram para o lugar do sacrifício juntos. E pouco antes de Abraão oferecer seu filho, Deus o parou. E, basicamente, eu acredito que Abraão entendeu que Deus daria o seu filho. Este realmente foi um teste de fé e um teste do amor. E você pode até ler onde Jesus diz em João capítulo 8 para os líderes religiosos, ele diz, Abraão exultou por ver o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Eles estão dizendo, como você poderia dizer que Abraão se alegrou por ver seu dia? Você não tem 50 anos de idade, Abraão viveu há 2000 anos. Jesus quer dizer lá em cima na montanha com Isaque, Abraão viu o sacrifício do Filho de Deus. Todo o plano da salvação foi representado nisso. E então, é claro, finalmente ganha vida no Novo Testamento. Vamos com isso, como uma introdução, entrar na questão número 1. A quem o animal sacrificado no lugar de Isaque representa? Quando Jesus veio para o Jordão para ser batizado, João Batista olhou para ele, o Espírito Santo disse, é esse, e ele declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, essa é uma declaração maravilhosa, amigos, que se Jesus pode tirar o pecado do mundo, ele pode lidar com o seu pecado. Eu me lembro de sair para rachar lenha com os meus meninos quando eles eram mais jovens e um dia, em particular, eu estava cortando madeira com Mike e um de nós deu a ele uma machadinha de plástico e eu dei a ele um pedaço de madeira e ele tinha tipo 5 anos de idade e ele estava cortando a madeira e eu estava usando uma motosserra de 16 libras e eu era um pouco mais jovem e mais forte naquela época para rachar madeira e ele tentou pegá-la e ele não conseguia nem levantar. E foi muito estranho ele dizer para mim, quando eu tentei pegar a machadinha de plástico dele, ei pai, não se meta em problemas, vai ficar muito pesado para você. Quer dizer, obviamente, se eu puder pegar uma motosserra de 16 libras, eu posso pegar a machadinha de plástico dele. Algumas pessoas pensam, sim, Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, mas eu não sei se ele pode me salvar. Sério? Se ele pode morrer pelo pecado do mundo inteiro, ele pode te salvar se você estiver disposto a ser salvo. Então, nunca duvide da habilidade e do poder de Deus. Sabe, eu me lembro de ouvir uma história uma vez sobre um faroleiro na Irlanda, que ele tinha, claro, um farol bem na costa, e de um lado ele tinha o oceano e do outro lado havia alguns prados onde algumas ovelhas pastavam e, como suas funções normalmente requeriam, ele saía do farol no topo para ocasionalmente limpar as janelas. Faróis naquela época eram acesos por essas lâmpadas de querosene,
e costumavam ficar com fuligem. Então ele estava limpando a janela pela parte de dentro, ele foi para fora e havia uma grade de metal para protegê-lo porque era 55 a 60 pés de altura, e ele não percebeu que não tinha sido pintada corretamente e a grade estava enferrujada com um ar salgado. Ele se encostou na grade e ela quebrou, ele tombou e caiu. A próxima coisa que ele percebeu, ele estava olhando para cima e viu nuvens, o céu azul, e pensou, devo estar no céu, porque durante sua queda ele pensou, eu estou morto. Mas então ele pensou, se eu estou no céu, por que minhas costas doem tanto? E finalmente ele recobrou o juízo, se levantou e percebeu que tinha pousado em uma das ovelhas que estava pastando lá embaixo. Ele teria morrido, mas ela amorteceu sua queda. Sabe, Deus enviou seu Filho ao mundo para amortecer a nossa queda, para nos salvar da pena do pecado. Mas isso lhe custou muito. Algo teve que morrer para nos salvar. E uma vez que percebemos o que custou, que nosso pecado custou algo, então nós lamentamos sobre o pecado e nos dispomos a abandonar o pecado. Próxima pergunta. Por que foi necessário Jesus morrer? Bem, antes de tudo, todos nós temos esse problema. Todos pecaram no mundo. Sabe, algo deu errado no DNA de Adão e Eva. Originalmente concebido por Deus, o homem amava naturalmente. A resposta natural e automática de Adão e Eva era de amar a Deus e amar ao seu próximo. Mas com o pecado, eles foram infectados com aquela doença egoísta do diabo, onde de repente eles colocaram-se em primeiro plano. Mesmo quando Deus disse para Adão, o que você fez? Ele disse, a mulher me fez fazer isso. Então ele falou com a mulher e ela disse, a cobra me fez fazer isso. Todo mundo estava em autopreservação, mas a cobra não podia dizer nada, afinal ela não tinha uma perna para se apoiar. Eu acho que eu já usei essa antes. Mas todos pecaram, somos todos culpados, não há ninguém, há apenas uma pessoa que viveu neste mundo sem pecado. A Bíblia diz que Jesus não pecou, ele é o Santo de Deus. Todo mundo está em pecado, agora, por que isso é tão ruim? Você tem que continuar lendo. Você leu a Bíblia em Romanos 6:23, o salário ou a penalidade do pecado é a morte. Então, a Bíblia nos diz que é uma doença mortal. Se uma pessoa está infectada com o pecado, ela vai morrer. Agora, pense por um momento. Imagine que você vive em uma ilha do Pacífico linda e nessa ilha você tem a sua família, você tem 10 filhos, mas é um lugar muito remoto. É um paraíso virtual e você está muito feliz e você está curtindo a vida. Por alguma razão, um dia, inexplicável, uma das crianças, você descobre, adoeceu de uma contagiosa doença mortal. Estamos vivendo agora em uma época em nossa cultura onde entendemos o que separação significa, o que quarentena significa. Esta doença é tão virulenta que você não tem escolha. Você sabe que se essa criança ficar na ilha, vai infectar todas as outras. Mas o problema com esta doença é que causa uma morte lenta e dolorosa. E você tem que tomar uma decisão difícil. Ou você permite que essa criança fique e infeccione todas as outras crianças que você ama e sua esposa, e todos vocês acabam morrendo. Ou você tem que pegar essa criança e empurrá-la em uma jangada, onde provavelmente ela irá morrer pela exposição. O que você faria? Uma decisão terrível para tomar. Mas Deus toma esse planeta, que tem esta doença mortal, e é contagiosa, e causa dor e miséria, olhe para todo o sofrimento no mundo. E assim estamos um tanto isolados dos seres sagrados que Deus tem no cosmos. Mas como resultado disso, Deus enviou Jesus para criar uma ponte. Ele tomou a nossa doença e nos deu a sua santidade. Ele morreu em nosso lugar, então não temos que morrer, porque a pena do pecado é a morte. Não há exceções. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Algo tem que morrer, a Bíblia nos diz que a vida está no sangue. E, sabe, eu me lembro de ter visto Foi muito triste, mas deixou uma vívida impressão em mim. Era um dia de neve no Maine, eu estava na escola no Maine e lá... Nós estávamos dirigindo por uma estrada rural e havia um caminhão subindo à nossa frente. Um amigo e eu, e nós vimos um lindo cachorro branco sair correndo em frente do caminhão. Parecia um husky bem grande. Ele deslizou no gelo, ele provavelmente iria apenas latir para os pneus irem embora, mas ele deslizou no gelo e não conseguiu escapar do caminhão, e vimos o caminhão passar por cima dele. Eu não esqueço que nós paramos, saímos e o cachorro ainda estava vivo. Ele olhou para nós, mas ele estava gravemente ferido e ele sangrou até a morte. Nós assistimos com o coração partido e sem poder ajudar. O sangue acabou, a vida acabou, e lá na neve,
Eu simplesmente nunca poderia esquecer aquela cena pensando em como a vida está no sangue. E Jesus pagou com seu sangue, na verdade está dizendo, Ele deu sua vida para que pudéssemos ser perdoados. Estes são aqueles. Este é um seminário do Apocalipse. Todo o Evangelho está tecido na urdidura e na trama de todo o Apocalipse. Nos diz, esses são os que saíram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Agora isso soa como contraditório, não é? Como se lava uma coisa em sangue e a torna branca? Eu me cortei ao me barbear pouco antes de eu vir para cá. Tive que dar um monte de pinceladas antes de eu vir, porque eu pensei, a última coisa que você quer é sangue vermelho em colarinho branco ou algo assim, se destaca. Como você faria algo branco lavando com sangue? Eu não sei, mas a Bíblia diz que há algo diferente sobre o sangue de Jesus. Lembro que aquele evangelista, eu acho que foi Billy Sunday, ele costumava dizer, eu não entendo como que uma vaca preta pode comer grama verde, fazer leite branco e manteiga amarela, mas eu ainda gosto. Então, isso é um mistério. Mas, de alguma forma, o sangue de Jesus lava nossos pecados. A Bíblia diz, embora os seus pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como a neve, embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. E esta é a promessa, no poder, no sangue de Jesus. Eu me lembro de um fato incrível que eu ouvi há alguns anos e também é muito relevante hoje, sobre William Poley, que era um enfermeiro britânico em Serra Leoa quando a pandemia do Ebola estourou. Como você sabe, muitas pessoas morreram nessa doença e eles tiveram uma alta taxa de mortalidade, mas ele conseguiu recuperar. Significa que seu sangue tinha desenvolvido anticorpos. E isso ajudaria outras pessoas a se recuperar. E ele voou para os Estados Unidos para compartilhar seu sangue com outras pessoas que estavam em estado crítico e ele as salvou. Outro pequeno fato incrível que eu vou contar é, você já ouviu falar da febre amarela? Bem, febre amarela, todas as vacinas, eu estive na África e eu tive que tomar a vacina contra a febre amarela antes de eu ir. E todas as vacinas contra a febre amarela no mundo vêm de um nativo chamado Abassi. Quem teve a febre amarela, mas conseguiu sobreviver, eles tiraram um pouco de seu sangue e dos anticorpos em seu sangue, eles desenvolveram a vacina e multiplicaram milhões de vezes, mas todas as vacinas vieram do sangue deste homem. E qualquer pessoa que estiver no céu só vai estar no céu. Há pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas qualquer um salvo é salvo pelo sangue de Jesus. A Bíblia nos diz no livro de Atos que não há nenhum outro homem dado entre os homens pelo meio do qual devamos ser salvos. Deus é bom, Ele ama pessoas de origens diferentes, mas o único caminho para o céu é Jesus. E a Bíblia nos diz que é através do seu sacrifício por nós e fé em seu sangue é onde encontramos perdão. Pessoas no Antigo Testamento foram salvas olhando além da cruz. Nós somos salvos pela fé olhando de volta para a cruz. Todos são salvos pela fé em Cristo e no sacrifício do Cordeiro de Deus. A Bíblia nos diz que Cristo morreu por nossos pecados. Ele entrou em nosso lugar. Eu me lembro que eu estava nas Filipinas há alguns anos e eu estive lá 3 vezes diferentes, mas nesta viagem em particular fomos levados a uma grande prisão que tinha cerca de 10 mil presos. E eu ouvi uma história que eu não sei se era uma lenda urbana ou se era verdade, mas vou compartilhar com vocês que havia um homem que estava na prisão e ele tinha um irmão gêmeo fora da prisão. Seu irmão gêmeo era um cristão. Aquele que estava na prisão não era cristão. Eles eram gêmeos idênticos. Você poderia pensar que ambos aceitaram a Cristo juntos, mas não. O cristão se casou e seu outro irmão não encontrou uma pessoa. Ficou desanimado, começou a beber. Ele era um motorista de Ditney, que é o táxi local. Ele teve um acidente e matou algumas pessoas enquanto estava embriagado. Ele foi colocado na prisão por vários anos. Bem, a prisão lá nas Filipinas, vimos isso com os nossos olhos. Não era como prisões onde cada um tinha sua própria cela. Era quase como uma vila, onde as pessoas entravam e saíam nas cabanas uns dos outros e eles cozinhavam para eles mesmos, como se eles tivessem uma pequena cidade lá. E havia 10 mil homens nessa prisão. E este homem, que era um cristão, ele sabia que seu irmão não conhecia Jesus e que ele precisava ser livre. Ele estava ficando desanimado. Então ele foi visitar o seu irmão e trocou o crachá de visitante com o seu irmão e trocou de roupa com o irmão e ele lhe disse, eu vou cumprir a sua pena, você está livre.
para mostrar a ele o amor de Deus. Bem, isso é o que eu sei que parece radical, mas isso é o que Jesus fez. Ele disse, olha, eu vou levar a sua maldade e vou te dar a minha bondade. Eu vou levar o seu pecado e vou te dar a minha santidade. Eu vou levar o seu sofrimento para que você não tenha que sofrer. Eu vou tomar a sua fraqueza, eu vou te dar a minha força. Ele fez uma troca total conosco por causa do amor dele por nós. Pois Cristo também sofreu uma vez pelo pecado, o justo pelo injusto. Ele não merecia e é por isso que ele poderia pagar pelos nossos pecados, porque ele era inocente, ele era aquele puro, inocente Cordeiro de Deus. Então, qual é este chamado de grande plano de salvação na Bíblia? Você encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, tendo o Evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra. Sabe, o Evangelho não apenas começou no Novo Testamento, o Evangelho realmente começa no Antigo Testamento. A Bíblia nos diz que Adão, ele foi salvo pela fé no Cordeiro, assim como foi com Abraão. Como todos os patriarcas, quando eles ofereceram o sacrifício, eles foram salvos pela fé, na misericórdia de Deus. Essa é a única coisa que salva qualquer um. Então, por que Deus fez um fantástico sacrifício por nós? Por que ele faria isso? Eu creio que a maioria de vocês conhecem esse verso. Porque Deus, ouça, pode dizer isso comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós sabemos disso. Sabe, eu li esse verso muitas vezes e o poder disso nunca se destacou na minha mente tanto quanto quando eu ouvi uma história. Havia um pastor e ele estava lendo um jornal uma manhã, olhando os anúncios, e ele chamou a atenção da sua esposa, que disse, olha, isso absolutamente é de partir o coração. Uma família em sua comunidade tinha comprado para o seu filho de 4 anos um pequeno caminhão vermelho de um anúncio de rádio. Para o seu aniversário, quando chegou o dia, eles trouxeram o caminhão para o menino, que estava muito animado para experimentar. Ele ainda não tinha aprendido a dirigi-lo. E a primeira vez que ele saiu para a rua, foi atropelado e morto por um carro. E o pastor viu isso e simplesmente quebrou seu coração. E não muito depois de mostrar isso para sua esposa, o telefone tocou. E eu ouvi o pastor contar a história. Ele disse, era a família sobre a qual ele tinha lido. E eles disseram, pastor, eu queria saber se você poderia fazer o serviço funeral para a nossa família. E ele disse, é claro. Então ele disse no funeral, eles tiveram um único filho, este era o único filho. E lá estava o caixão branco na frente, e a coisa mais difícil para um pastor. Eu tenho feito alguns funerais, onde você tem o pequeno caixão branco de um bebê que morre de uma síndrome de morte súbita infantil, ou o que chamamos de morte do berço naquela época. É bastante comovente. E tudo após o serviço, você sabe, os enlutados passam e eles confortam a família, e os últimos a passarem pelo caixão é a família. E a mãe segurava o caixão e ela não queria soltar, e eles não podiam soltar os seus dedos. Ela continuou a lamentar sem parar, dizendo, nós te amamos muito, nós te amamos muito. O pastor disse, eu nunca mais pude ler João 3,16 da mesma forma. É apenas uma frase de poucas palavras, mas diz tanto quando você olha para o coração partido que está por trás disso. Deus diz, eu te amo tanto. E pensar que diríamos, vamos dar as costas a um Deus que nos ama tanto, que Ele daria o seu Filho para nos salvar e voltar para um mundo de pecado, não faz sentido. Mas é isso que Jesus fez por nós. Então, o que devo fazer para me beneficiar da morte sacrificial de Jesus? Há uma parte que eu desempenho, obviamente. Alguns são salvos. Alguns estão perdidos. A Bíblia diz, todo o que quiser vir, venha. E será salvo, precisamos vir a Ele, devemos acreditar. A Bíblia nos diz em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Sabe, às vezes parece muito bom para ser verdade, mas acreditar não é algo que você faz apenas uma vez, mas começa com aquele ato de fé de dizer, Senhor, eu escolho acreditar. E quando você dá esse primeiro passo e diz, eu vou aceitar a Jesus, eu me lembro quando fiz isso e me senti estranho e eu tive todos os tipos de dúvidas e o diabo vai tentar assustar você, mas você diz, veja, eu tentei de tudo. Estamos falando sobre vida e morte, estamos falando sobre vida eterna e morte eterna. Então, por que você quer apostar com a eternidade? Eu disse, Senhor, tudo bem, eu te aceito, eu acredito um pouco. O Senhor vai ter que me ajudar nessas áreas onde eu estou lutando, mas você começa com o primeiro passo da fé.
E você vem até ele, então ele começa a fortalecer sua fé. E ele te transforma. Nunca subestime o poder da fé. Ele diz, você será salvo. Salvação vem através da fé. Jesus disse a Nicodemos, falamos sobre isso ontem à noite, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi a coisa mais incrível e mais simples que aconteceu lá no livro de Números. Eles estavam todos morrendo por causa da picada da cobra. Eu falei sobre isso na noite passada. E Moisés foi instruído a fazer uma serpente de bronze, pô-la em um poste, provavelmente algo parecido com as serpentes de fogo que estavam picando o povo. E eles foram instruídos, aquele que olhasse seria curado do veneno que os estava matando. E aqueles que olharam foram curados, e alguns disseram, isso é ridículo, e eles não olharam e morreram. Há tantos neste mundo, a maioria do mundo, zombando do plano de salvação, e eles vão morrer em seus pecados. A Bíblia nos diz há apenas 2 grupos. Infelizmente, estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos consideram larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à destruição. E muitos, a maioria, vai por esse caminho. Qual é a diferença entre os poucos e os vários? O olhar de fé, o olhar de acreditar. Jesus disse, olhem com fé. Ele diz, eu serei levantado. E na cruz, Cristo disse, olhe para mim, eu te amo tanto, eu morri por você, eu te dei um exemplo de como viver, eu te mostrei como é Deus e qual é a vontade dele. Confia em mim, siga-me, acredite em mim e você será salvo. E eu faço uma pausa aqui. O que a palavra acreditar significa? Significa o que diz, estar vivo. Acreditar não significa apenas pensar que há um Deus, porque Tiago nos diz que até os demônios acreditam e tremem. Significa estar vivo em Jesus, é viver em Jesus. Durante todo o Novo Testamento, Paulo diz, em Cristo, ele fala sobre deixar o Senhor em seu coração e ele viver a vida dele em você, e você nele. Então você se torna um em espírito com Deus, e você se torna uma nova criatura, uma nova criação ocorre em sua vida. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para se tornarem filhos de Deus. Sabe, quando vamos ao Senhor, Ele nos transforma e Ele nos dá novos poderes para sermos novas criaturas. Então, como eu sou perdoado e limpo? Como isso realmente acontece? Resposta, Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para que seus pecados sejam perdoados. Agora, essa não é uma promessa maravilhosa? Se nos arrependermos, nossos pecados podem ser apagados, não importa quão terríveis foram seus pecados. Você pode ler na Bíblia sobre Davi sendo culpado de assassinato, assim como Moisés, na verdade, adultério, Davi e não Moisés. E, então você tem o rei Manassés, ele era culpado de toda uma gama de coisas terríveis, incluindo matar profetas, sacrificando seus próprios filhos. Ele se arrependeu, e ainda fico maravilhado quando eu leio que ele se arrependeu, ele se voltou para Deus, ele orou, e Deus o perdoou e o trouxe de volta para o reino. Um rei perverso como Manassés, Deus pode perdoar. Você não é um pecador melhor do que Deus como um salvador. A Bíblia diz, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. Deus pode te alcançar, Ele tem um braço comprido. Se você se voltar para Ele, mas você deve se arrepender. Agora, você não ouve muitos sermões sobre isso, mas deixe-me por um momento falar sobre arrependimento. A primeira coisa que Jesus disse quando começou a pregar, ele disse, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. João Batista, exatamente as mesmas palavras. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Pedro, em Atos capítulo 2, quando começou pregando, eles disseram, o que devemos fazer? Ele disse, arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês. O que é arrependimento? Arrependimento é tristeza pelo pecado e uma vontade de se afastar do pecado. Isso não significa que você será capaz de mudar tudo instantaneamente, mas você deve estar disposto para fazer a sua vontade. Mas se você não está, ore por isso. Venha como estiver, diga, Senhor, estou aqui, eu tenho dúvidas, eu tenho lutas, eu realmente não quero mudar, mas eu sei que eu preciso mudar. Por favor, mude meu coração, então eu quero mudar. Mas você vem como está e Ele começa a te transformar. A Bíblia nos diz que arrependimento significa não apenas lamentar, mas estar disposto a mudar. Parte do arrependimento é confissão. Agora, no mesmo grau que você ofende, a esse mesmo grau você se desculpa. Assim como com o nosso público no estúdio aqui esta noite, se depois do programa online, quando eu estiver saindo, na minha pressa, eu piso no seu pé,
Provavelmente direi desculpa e você dirá sem problema, certo? Mas se eu estiver saindo, eu estiver correndo e eu te derrubo escada abaixo e você quebra 2 ossos, e do topo da escada eu digo desculpa e vou embora, isso não é adequado. A ofensa é muito mais severa. O pedido de desculpas deve ser muito mais severo, mais intenso, mais sincero. Você entende o que eu estou dizendo? Então, quando alguém vem ao Senhor, eu tenho visto isso em muitas igrejas, sabe? Eu percebo que Deus é misericordioso. Ele nos aceitará, embora às vezes não entendamos a profundidade do que estamos fazendo. Os pastores dirão, venha e aceite Jesus. Diga, Senhor, eu sinto muito pelos meus pecados. E eles dirão, ok, você se arrependeu? Isso não é. Eu não creio que isso seja arrependimento e confissão. É um pouco mais sincero do que isso, um pouco mais profundo do que isso. Quero dizer, nossos pecados custaram a vida do Filho de Deus. Quão alto é esse preço? Pense sobre qual é a coisa mais valiosa no universo. Um planeta não pode ser mais valioso do que aquele que fez o planeta. Ou isso seria Deus. E o que seria a coisa mais valiosa para Deus, sua vida ou a vida do seu filho? O que o machucaria mais, sua vida ou a vida do seu filho? Então, Deus deu o presente mais valioso que pode ser dado para te salvar de seus pecados, para você simplesmente dizer, ups, desculpa, Deus, obrigado pela vida eterna. Isso é superficial. Para a mesma profundidade que você se arrepende, nesse grau, Ele pode te preencher. Então, aqui está o que eu recomendo. Quando você sai sozinho, você pode vir a Jesus com uma oração. Nós estaremos convidando você no final desta apresentação. Mas então, quando você chega em casa, fica sozinho, arrependimento e confissão. Pegue uma lista, papel, e penso que você pode fazer isso no computador, onde você pode deletar e ninguém verá sua lista. E repasse os 10 mandamentos. Você não consegue lembrar de todos os pecados já cometidos, mas se você começar com as categorias como a mentira, você pode escrever sim, mentira. Matar, nunca matei. Ficou com raiva do seu irmão sem motivo? Não. Assassinato? Adultério? Nunca fiz isso. Você já teve pensamentos impuros? Jesus disse que começa com uma atitude na mente. Você pode escrever isso. Fofoca, todo mundo pode escrever isso, certo? Escreva. Seus pecados, o Espírito Santo, ele vai lembrar você. Faça essa oração como Davi. Senhor, sonda-me e me teste para ver se há alguma iniquidade em mim e me guia no caminho eterno. Ele responderá a sua oração. Após fazer sua lista, mostre para o Senhor e diga, Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados. Esses são os meus pecados. Tu morreste por meu comportamento perverso e meus pecados. Há muitas coisas que não estão na lista, Senhor. Mas estou confessando que sou um pecador. Mas eu acredito que se eu confessar meus pecados, tua palavra é verdadeira, tu és fiel e justo para perdoar os meus pecados e me limpar de toda injustiça. Obrigado. Ore e agradeça por isso. Então delete ou queime essa lista. Mas você encontrará um alívio em sua alma. Porque você quis realmente fazer um negócio com Deus. E sabe o que mais acontece? Quando você escreve especificamente os seus pecados, você está dizendo, sim, isso está errado, eu tenho que parar. E se você disser, Senhor, por favor, me perdoe, por pegar emprestado a motosserra do vizinho e não devolver. E Deus dirá, eu te perdoo, mas você ainda tem que devolver. Então, algumas pessoas pensam, eu só preciso dizer que sinto muito. Pode haver algumas pessoas que você precisa se desculpar. Talvez você precise escrever algumas cartas. Você roubou seu patrão? Você pode precisar falar com seu patrão ou fazer a coisa certa. Eu sei que começa a soar muito pesado, e isso não significa que você deva voltar no tempo e desfazer todas as coisas erradas que você fez. Mas você ficaria surpreso, o Espírito Santo coloca coisas em seu coração. Isso é o que significa se arrepender e confessar seus pecados. O mundo está ouvindo um conceito tão superficial do que se trata. Então vamos ao Senhor. E Ele promete que se fizermos isso, Ele é fiel e justo para nos limpar de nossos pecados, para nos perdoar e para nos limpar de quanta injustiça? Toda. Se você está limpo de toda a injustiça, então você não tem mais injustiça. Você está justo aos olhos dele. Como é chamada esta maravilhosa experiência de conversão? A Bíblia diz que você deve nascer de novo. Sabe, algumas coisas são tão encantadoras que é incrível que as pessoas os amam tanto porque eles são um pouco bagunceiros, mas os bebês são maravilhosos, os seus olhos são tão inocentes e brilham. Eu ouvi alguém descrever um bebê uma vez como uma alta voz em uma ponta e nenhuma responsabilidade na outra. Mas as pessoas os amam muito e as mães sacrificam suas vidas para salvá-los. E parte do que nos atrai é a inocência deles. É que eles são famintos, são confiantes em seus pais.
Jesus disse, a menos que você se converta e se torne como uma criancinha, você não pode entrar no reino dos céus. Ele quer que tenhamos essa simples fé infantil que Ele irá fornecer tudo o que precisamos. Quem entra no coração de cada cristão nascido de novo? Resposta: até o Espírito da Verdade. Você o conhece, pois ele habita em você, e ele estará em você. E Jesus estava falando essas palavras. Jesus disse, importa que eu vá, se eu for, virei de novo, mas se eu for, eu também enviarei o outro Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Não é isso, é Ele. Cristo nos disse que Ele está em nós através da pessoa do Espírito Santo. E assim sentiremos sua presença. Ele disse, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Quando Jesus vive em meu coração através do Espírito Santo, o que vou fazer? Como as coisas serão diferentes? Bem, há várias coisas. Antes de tudo, diz, tanto querer quanto efetuar de sua boa vontade. Estará disposto a fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Bem, você pode ler em Salmos 40, versículo 8, sim, Senhor, eu amo fazer a tua vontade, sua lei está no meu coração. E é sobre isso que é a nova aliança. Deus toma a sua lei e escreve em nosso coração, e é o Espírito Santo que nos guiará. E seremos dispostos a fazer sua vontade. Não significa que nunca haverá uma luta. A Bíblia nos diz que Jesus passou por uma verdadeira luta no jardim do Getsêmani. Por que eu deveria estar confiante de que minha experiência de novo nascimento terá sucesso? A Bíblia promete, aquele que começou a boa obra em você irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora, muitas pessoas neste ponto desanimam. Elas dizem, eu comecei como um cristão, mas depois de alguns anos, sabe, eu tive aqueles pecados que me incomodavam. Agora eu ainda tenho os pecados, mas eles não me incomodam. Eu começo a me perguntar para onde foi aquele primeiro amor. E eles começam a pensar, eu vou conseguir. Bem, você não quer nunca, em sua vida cristã, chegar ao ponto onde você está confortável com o pecado. É quando o seu coração começa a ficar insensível. É como uma pessoa que mora na trilha do trem e eles nem ouvem mais o trem. Eu tenho alguns amigos que moram no final da pista ou no caminho de abordagem de um aeroporto. Quando falo com ele, a casa inteira treme e o jato ruge por cima e eu digo, como você vive com isso? E ele diz, com o quê? E é triste ver algumas pessoas que são cristãs há anos e nunca passaram da fase de bebê. Agora, quando você é um bebê, bebês engatinham. Bebês caem, eles nem sempre põem a comida na boca, eles têm alguns problemas, mas sabe, o que um bebê faz para crescer? Ele come, respira, descansa e precisa de uma limpeza regular. E se você vier ao Senhor e for um bebê recém-nascido, não desanime. Apenas continue alimentando sua alma com a palavra de Deus. Respire oração, isso é o Espírito Santo. Você tem que exercitar seus membros pequenos. Veja os bebezinhos que logo estão engatinhando. Eles lutam para engatinhar e depois estão de pé, e daí já estão nos 2 pés. É divertido vê-los crescer. Mas é muito triste quando alguém que está na igreja há 20, 30 anos e eles ainda estão engatinhando. É só leite. Deus quer que os cristãos amadureçam e cresçam. Se você se preocupa com o seu progresso, não desanime. Continue a vir ao Senhor, se arrependa. E confie que, contanto que você continue a vir a Ele, às vezes são 2 passos para frente e 1 passo para trás. E mesmo na minha própria vida, não me considero como tendo aprendido, mas eu continuo esquecendo aquelas coisas que estão para trás. É como alguém disse uma vez, eu não sou o que eu devia ser, mas eu louvo a Deus, eu não sou o que eu costumava ser. E então você apenas confia que Ele vai terminar a obra enquanto você continua caminhando com Ele. Aquele que começou a boa obra em você irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Sabe, eu me lembro, as pessoas pensam bem, Pastor Doug, as obras, você sabe que fazer as obras cristãs é muito difícil. E eu me lembro de ouvir esta senhora anos atrás. Ela se casou com um cavalheiro, ela era muito mais jovem que ele era um pouco mais velho que ela e ele era um militar. E ele parecia tão fino e impetuoso em seu uniforme que ela desmaiou. Após o casamento, ela percebeu que tinha cometido um erro terrível porque ele era realmente um marido cruel. Não que ele batesse nela ou nada disso. Ele só dirigia a casa como se fosse uma base militar. Ele até deu a ela uma lista diária de tarefas. E ele entregou a ela uma lista que dizia dia a dia coisas como acordar às 5h30, acender o fogo, empacotar o almoço, fazer meu café da manhã, limpar isso, limpar aquilo, empacota isso, organize aquilo. Um dia todo mapeado.
E ela permaneceu fiel ao compromisso do casamento e, depois de vários anos, ele morreu. E ela não estava tão arrependida. Alguns anos depois, ela conheceu outro cavalheiro, casou com ele, muito diferente, amoroso, atencioso, a amava, ela sabia que ele a amava, e depois de vários anos de um casamento feliz, ela estava limpando o sótão um dia e encontrou uma das primeiras listas do seu marido. E assim que ela viu, ela sentiu um arrepio na parte de trás do pescoço, ela viu a audácia daquele homem lhe dizendo para acordar às 5h30. Ela disse, eu ainda acordo às 5h30. Acendo fogo. Eu ainda acendo fogo? Faço o café da manhã, mas não empacoto o almoço. Lavo muito a roupa, eu faço. Ela passou pela lista. Ela disse, veja, eu estou fazendo tudo na lista do meu primeiro marido. E não me incomoda nem um pouco. Ela amava aquele por quem ela fazia isso. Algumas pessoas veem a Bíblia na lei de Deus como uma lista de regras, mas quando você ama a pessoa, na verdade, é um deleite. E você não precisa se preocupar com isso. Número 11. Por que algumas pessoas falham em sua experiência cristã? Nós havíamos feito cada um seguir seu próprio caminho. E é aqui que está a maior luta, vivendo a vida cristã. A Bíblia nos diz que Jesus, no Getsêmani, ele fez aquela oração que todos nós precisamos fazer. Não a minha vontade, mas a sua vontade será feita. Todos os dias precisamos fazer essa oração, e é frequentemente uma luta. Contanto que você esteja nesta vida, em seu corpo, você vai sentir uma batalha. A Bíblia nos diz, Paulo nos diz que há uma luta entre o espírito e a carne. Pedro e Tiago dizem que eles estão em guerra um com o outro. Nós temos nossa egoísta natureza carnal e você tem a natureza espiritual, que é liderada por Deus e sua vontade. É um esforço constante na vida cristã subjugar isso. Requer esforço para ser um cristão. Custa alguma coisa, mas eu te digo isso, foi pago muito acima do que custa. É muito melhor do que a culpa e vergonha de ser escravo do diabo. Existem lutas no deserto, no caminho para a terra prometida, mas você tem esperança, você tem um propósito e Deus é contigo. É muito melhor do que ser um escravo para Faraó, lá atrás no Egito. Estejam atentos aos mandamentos de nós, os apóstolos do Senhor e Salvador. Então, estar disposto a ler a palavra regularmente e estar atento a isso, significa estar disposto a seguir sua palavra e sua vontade. Então, como posso saber que Jesus me aceita e que eu sou seu filho? Bem, é uma coisa muito simples aqui. Aqui diz que Deus promete e Deus não pode mentir. Você ouviu essa expressão? Deus disse, eu acredito. Está tudo resolvido. Deus nunca vai te dizer algo e voltar em sua palavra. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ele nos fez uma promessa. Ele está mais interessado em te salvar do que você provavelmente esteja em estar salvo. Ele quer que você seja salvo e ele não vai mentir. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Não tenha medo de orar e fazer grandes orações. Eu penso em tantas vezes na minha vida, eu orei a orações extraordinárias. Eu me lembro uma vez, eu estava cruzando o país dirigindo. Eu estava adormecendo e eu disse, Senhor, se eu tivesse apenas alguém para conversar, eu ficaria acordado e poderia prosseguir. Logo após eu orar, eu estava no meio do deserto. Eu pensei, eu vou encostar fora da rampa para eu poder descansar. Como eu disse, eu estava no meio do deserto entre Phoenix e Los Angeles, Califórnia. E não havia nada além de um viaduto. E eu pensei, bem, se eu tenho que conversar com alguém, eu preciso tirar uma soneca. Então eu saí para encontrar uma sombra sob o viaduto e enquanto eu manobrava, havia um rapaz parado ali pedindo carona no meio do deserto. Ele não podia seguir a pé, era ilegal. Pensei, bem, isso é um milagre, então eu encostei para ver se ele queria uma carona, e ele disse, graças a Deus que um fazendeiro me deixou aqui, eu achei que fosse morrer aqui. Então ele entrou no carro, seguimos adiante, e ele viu a Bíblia no painel e disse, você é um cristão? Eu disse, sim, sou um cristão. Na verdade, eu acabei de orar pedindo alguém para conversar. E ele disse, eu acabei de chegar, eu acabei de sair da prisão. E enquanto eu estava lá, eu li este livro chamado Leituras Bíblicas para Casa. Eu tenho muitas perguntas sobre a Bíblia. Sério? Eu disse, bem, eu despertei e fiquei acordado até Los Angeles conversando com ele. Ele me contou a história mais incrível. Ele disse, eu estava na estrada não muito antes de você me pegar. E disse, deve haver um Deus, porque eu disse, Deus, se você está aí, eu estou com fome, eu preciso comer algo. Eu disse, eu fiz aquela oração no meio do deserto, no meio do nada. E ele disse, um caminhão passou carregado de laranjas do sul da Califórnia, passou em um quebra-mola, 3 laranjas saltaram. E ele disse, eu sei que existe um Deus. Já vi muitas orações como essa sendo respondidas. Ele vai responder suas orações. Peça.
Número 13. Como a verdadeira conversão mudará a sua vida? Agora temos vários exemplos aqui, vamos ver alguns. Em primeiro lugar, nos diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe, haverá amor genuíno em nosso coração. Deus começa a mudar as nossas atitudes para com os outros. O Espírito Santo traz amor para as famílias, isso vai trazer amor para o local de trabalho. E você deveria ver esse tipo de amor também até na família da igreja. Se vocês têm amor um pelo outro, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ocorre uma metamorfose, assim como acontece com um verme, ganhando asas. É um milagre que os evolucionistas não conseguem explicar, mas como esta pequena criatura gorda e rastejante também pode se tornar em uma delicada criatura alada. É o que ele faz por nós, ele nos faz nova criatura. As velhas já passaram, todas as coisas se tornaram novas. Deveria ser uma mudança? Algumas pessoas costumavam ter adesivos nos carros que diziam: cristãos não são perfeitos, apenas os perdoe. Eu concordo que os cristãos podem não ser perfeitos, eles são mais do que apenas perdoados. Eu creio que quando o Espírito Santo vem em nossas vidas, que haverá uma transformação. Você se torna uma nova criatura, seus desejos mudam, seus objetivos mudam. Você vê? Diz: nós guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Nós queremos saber o que agrada ao Senhor e procuramos obedecê-lo. D. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu deveria dar um tempo e falar sobre isso. Você é quem você é por causa do que você come, mentalmente e fisicamente e mentalmente. Você será moldado pelo que você lê, o que você escuta, o que você assiste, e é tão importante para um cristão, você se torna como a quem você olha. A sua alma é como uma chapa fotográfica, e se você busca as coisas do mundo, você agirá como mundano. Continue olhando para o pecado, é isso que vai estar em sua mente. Mas se você fixar seus olhos em Jesus, a Bíblia diz que somos transformados ao contemplá-lo, 2 Coríntios. Então, ao olharmos para o Senhor, algo muda por dentro. E descobriremos o que queremos fazer, sua vontade. Diz que podemos provar qual é a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz que seremos suas testemunhas. Nós vamos querer viver uma vida que vai deixar aquela luz brilhar, então as pessoas serão atraídas para o cristianismo. Eu me lembro de ouvir uma história uma vez que, no topo das Colinas Negras, eles descobriram ouro, e estes 3 mineiros de ouro, quando encontraram ouro, dizem: vejam, temos que ir buscar suprimento para construir uma mina de verdade. E vamos só jurar diante de Deus que quando formos para a cidade, vamos silenciosamente pegar os equipamentos, nós nos encontraremos fora da cidade e vamos voltar para a especificação. Não contem para ninguém. Havia pessoas vindo às colinas naquela época procurando ouro. Eles tinham descoberto ouro naquela época, então eles saíram, conseguiram os suprimentos e tentaram esconder e ser o mais discreto e cuidadosos possível. Se encontraram fora da cidade e seguiram. E eles perceberam que estavam sendo seguidos. O que estão fazendo? Estamos seguindo vocês. Mas por quê? Vocês acharam ouro. Você disse alguma coisa? Eu não falei nada. Você disse alguma coisa? O que te faz pensar que encontramos ouro? Eles disseram: está no seu rosto. Eles estavam brilhando. Eles não conseguiam esconder a alegria. E se você é um cristão, você deveria ter essa luz dentro de você para ser sua testemunha. Se, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, não só temos horários regulares em que deveríamos estar ajoelhados em oração e devoções a Deus, e falar com Ele, e talvez de uma maneira mais formal. Todas as manhãs, quando me levanto, vou para o meu escritório, me ajoelho e falo com o Senhor, às vezes, várias vezes ao dia. Mas eu faço isso sem cessar. Significa que eu tento manter uma conversa contínua com Deus durante todo o dia. No meu carro, sempre que eu estou sozinho, às vezes até quando eu estou falando com alguém, eu estou falando com Deus, orando sobre o que dizer. Então você simplesmente anda no Espírito com Deus. Número 14. Que promessas maravilhosas vêm com a vida cristã? Há algumas coisas bonitas aqui para destacarmos. A. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Por favor, tenham em mente, amigos, Deus nunca vai te pedir para fazer algo sem te dar o poder para fazê-lo. A Bíblia nos diz que em cada comando inerente de Deus há o poder de fazer o que Ele quer que você faça. Se Deus diz: eu quero que você atravesse aquele oceano, Ele vai te ajudar a andar na água, ou Ele abrirá o mar, ou Ele moverá montanhas. Não diga: ó Senhor, eu não posso. A palavra de Deus está habilitando. Quando Deus nos manda fazer algo, Ele vai te ajudar a fazer.
Você toma aqueles primeiros passos da fé e você verá milagres acontecerem através da sua vida. Deus suprirá todas as necessidades. Jesus enviou os apóstolos pregando e ensinando, e ele disse: eu quero te ensinar fé. Quando você for, não leve seus cartões de crédito. Estou parafraseando. Ele disse: não leve sua carteira com você. Não pegue uma bengala. Não leve roupas extras. Ele disse: olhai e veja se eu não cumpro todas as suas necessidades. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando, eu viajo muito, e quando cheguei ao hotel, eu descobri que tinha esquecido o carregador do meu telefone e eu estaria longe da cidade por 2 ou 3 dias. No hotel eu pensei: oh, não, o telefone vai morrer. Nem sei mais como usar um telefone convencional. Todos os meus contatos estão no telefone, minha agenda, eu preciso dele para tudo. Eu disse: Senhor, eu não sei o que fazer, eu vou orar. É tarde da noite no hotel, sem carregador, e meu telefone era um modelo único naquela época. Cada telefone parece que tinha um carregador diferente. Eu me ajoelhei e orei e eu disse: Senhor, não sei o que fazer, essa bateria está quase morta após o voo. Eu disse: eu preciso de um carregador. E disse: amém. Eu senti que ele ouviu minha oração, eu abri meus olhos e ali, perto da cama, na tomada, estava um carregador de telefone. Eu disse: não, não pode ser. É um Motorola? E eu puxei para fora e era o carregador de telefone que eu precisava. Eu peguei emprestado de quem deixou lá até eu sair do hotel. Eu entreguei na recepção. Eu pude carregar meu telefone, mas ele sempre supre nossas necessidades. Eu tive muitos milagres como este, e ele vai fazer isso por você. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Nunca duvide do poder de Deus. Ele quer que nossa alegria seja plena. O cristianismo deveria ser uma religião feliz. O evangelho é boas novas. A Bíblia nos diz que estamos a caminho de um banquete, não de um funeral. Muitas pessoas parecem que foram batizadas em um balde de vinagre. O cristianismo deveria ser feliz, deveria ser alegre. Alguém disse uma vez que, sabe, se Cristo está em seu coração, então ele precisa avisar o seu rosto, porque é uma boa notícia. Deveria haver alegria em nossas vidas, para que eles tenham vida e vida em abundância. O Senhor quer que você tenha uma vida abundante, plena agora, mas também é vida eterna no mundo por vir. E se formos boas testemunhas para o Senhor, se tivermos essa alegria, compartilharemos isso com os outros, não conseguiremos esconder isso. Jesus prometeu: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É maravilhoso saber que Deus está conosco em todos os lugares. E Ele diz: não tema o que o homem pode fazer a você. Sabe, Jesus disse que há pessoas que vão zombar de você e você pode ser perseguido. Ele disse: alegrem-se e sejam extremamente felizes. Você não tem nada a temer, porque se Deus está com você, Ele vai cuidar de tudo. E finalmente Ele promete: minha paz te dou, não como o mundo, mas Ele nos dá uma paz que ultrapassa todo entendimento. E Ele pagou um preço incrível para que possamos desfrutar dessa paz. Por que Deus pagaria tanto para você ter um novo coração, nova vida e viver com Ele para sempre, se não fosse possível ter essa experiência? Amigo, Ele quer que você viva isso. Em 1937, havia um homem chamado John Griffin, que ele perdeu seu dinheiro na Bolsa de Valores em Oklahoma e então se mudou para o Mississippi. E ele acabou conseguindo um emprego na manutenção de uma ponte. Em um desses cavaletes, era uma ponte ferroviária que atravessava o Mississippi, de onde uma seção da ponte subiria quando os navios vinham e então baixaria novamente. Um dia, ele trouxe seu filho Greg, 8 anos de idade, para trabalhar com ele. Ele queria ver onde o pai trabalhava e lá, às vezes, era muito chato. Ele sentava lá por horas, até o barco vir. Ele levantava o cavalete, então baixava novamente, porque eles tinham trens que atravessariam a ponte. E, de vez em quando, ele recebia um sinal que dizia que o trem estava chegando. A ponte tem que descer. Quando ele sinaliza com aquela luz verde, significa velocidade máxima à frente. Bem, um dia, quando seu filho estava lá, vendo como o pai trabalhava e seu filho estava muito agitado, correndo e entrando em tudo, ele viu que um barco estava descendo. Então ele levantou o cavalete, ele esperou e viu que o navio estava baixando. Então ele ouviu o Memphis Special, dando o sinal de que estava a caminho, e eles queriam saber se a ponte estaria baixada. Ele disse sim, sem problema. Ele começou a descer a ponte e deu o sinal para o trem ir na velocidade máxima em frente. E quando as engrenagens começaram a baixar a máquina, ele olhou apavorado para baixo. Seu filho havia descido para a maquinaria. E um pedaço de cabo com um desgaste pegou a roupa dele e o estava puxando para cima nas engrenagens.
E o pai só teve um instante para tomar uma decisão muito difícil. Se ele parasse a ponte, já era tarde para parar o trem que tinha centenas de pessoas nele. Iria esmagar o cavalete e os carros, e as pessoas cairiam no rio, sem dúvida muitos morreriam. Se ele não parasse, seu filho morreria. E não demorou muito. Ele percebeu que precisava salvar as pessoas do trem. Então, com o coração partido, ele gritou para o filho e disse: "Eu te amo, Greg." Mas ele sabia que não poderia pará-lo. Ele foi puxado para dentro da máquina e morreu. E a ponte baixou, o Memphis Special passou correndo e eles viram o homem que estava no estande de vidro perto da torre. Eles acenaram para o John e eles não sabiam o preço que ele havia pago para que eles pudessem viver. E às vezes você se pergunta, todas essas pessoas no mundo estão acelerando em seus caminhos e nós não sabemos quanto Jesus pagou para que pudéssemos viver. A pergunta é, você está disposto a aceitar? Este presente, ele te ama tanto que deu seu filho. Mas você precisa decidir. Sabe, alguns de vocês são parte do grupo de anfitriões e vamos convidá-los para as respostas essa noite. Eu gostaria de te guiar por algumas perguntas simples aqui no auditório do nosso estúdio. Nós temos esses cartões também. Sabe, a melhor hora para ouvir a voz de Deus é quando você está ouvindo. A melhor hora para ouvir sua voz é quando Ele está falando com você. Eu quero convidá-lo a tomar uma decisão agora. O primeiro passo de fé. Pode ser agora, mas o diabo vai querer que você adie. Decida agora e Deus pode lhe dar um novo coração. Antes de tudo, vou te perguntar uma série de 5 perguntas. Eu creio que a salvação vem pela graça através da fé em Jesus. Você pode marcar sim. Agora, alguns de vocês podem não ter seus cartões na sua frente. Vocês encontrarão o cartão no site revelationnow.com. Não vá lá ainda, porque para fazer isso, você pode ter que sair da transmissão, se você estiver numa transmissão de vídeo. Mas você pode fazer isso no intervalo. Lá você encontrará esses cartões. Questão número 2. Eu quero me arrepender dos meus pecados e entregar minha vida a Jesus. Tome essa decisão agora. Marque isso. E gostaríamos de saber como orar por você, com você, e você vê essas perguntas também na tela. Pergunta 3, e eu espero que haja muitos nesta categoria. Uma vez eu segui Jesus, mas me desviei. Agora quero comprometer minha vida a Ele. Você pode ter um novo começo e experimentar este novo nascimento. Encontre seu primeiro amor, amigos. Você pode pedir isso agora mesmo. Talvez você queira uma oração especial enquanto você faz esse compromisso ou ora a respeito. Marque essa caixa. Temos um grupo que estará orando por você. E estamos oferecendo mais informações para você. Quando um bebê nasce, ele precisa ser alimentado. E queremos fornecer material para ajudá-lo a aprender mais sobre Jesus. Se você está em algum grupo ou igreja, sabemos que várias igrejas se cadastraram, preencha o seu nome no cartão e dê aos líderes do seu grupo. E vocês que vão fazer isso online, nós encorajamos você. Se você não tem um cartão, vá para o site durante o intervalo, preencha seu cartão e isso irá nos ajudar para que possamos nos alegrar com você e dizer-lhe como começar a sua nova vida com Jesus. Deixe-me orar com você antes das perguntas da Bíblia. Vamos inclinar nossas cabeças. Pai do céu, eu acredito que ouvimos o Evangelho esta noite. Eu creio que haja pessoas que estão sentindo o Espírito Santo falar em seus corações e querem tomar essa decisão. Senhor, encoraje-os agora mesmo a ter a coragem, a fé, para responder ao teu amor. O Senhor está desesperado para salvá-los. Que venham a Jesus orando em seus corações e aceitando-o como seu Salvador, dando aqueles primeiros passos, onde eles começam uma nova vida com Cristo. Abençoe cada um, derrame teu Espírito nessas séries. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.